Você tem bastante história assim, na TV, né? Então, eu era tão apaixonado pela TV Celso e pela televisão em geral, que eu, na época, o Décio Pitinini era repórter da revista Intervalo, que era uma revista da Abril que cobria televisão. Era a mais famosa de todas. Tinha São Paulo na TV e tal, mas o Intervalo era a mais famosa. E olha que história bonitinha essa. Eu tinha 11 anos e era apaixonado. E tinha a coleção da revista Intervalo em casa. Todas, desde o primeiro número e tal. E aí eu guardava com o maior carinho e tal. E aí eu tinha 11 anos, estava saindo do colégio, pedi um dinheiro para o meu avô para comprar um doce, alguma coisa. E meu avô tirou aquele estojo, lembra que tinha o tucano, estojinho de madeira, que tinha um tucano desenhado em cima? Ele tirou aquele estojo da minha mala e meteu na minha cabeça e falou, não vou comprar nada, não vou dar dinheiro nenhum. Pá! E na frente dos meus amigos. Aquilo me deu uma raiva, mas uma raiva. Sabe quando você fica com raiva guardada? Eu falei, eu vou me vingar disso. Cheguei em casa, meu avô tinha umas calças de casimira inglesa, né, que eram... Nossa, ele tinha uma paixão por aquelas calças. Eu peguei uma navalha, meu pai fazia barba, meu Deus. fui na altura do joelho e cortei todas elas assim, uma em cima da outra, assim, cortei, deixei ali. E fechei o armário e fui embora. Eu falei, quando ele descobrir, ele vai lembrar que ele me bateu. Na frente de bater de novo. Bom, minha mãe chegou, quando ele começou a gritar, que ele quis sair e foi pegar uma calça e não tinha, ele começou a gritar, evidentemente. Minha mãe foi lá e falou assim, isso só pode ser coisa de criança. Olhou para mim assim, aí ela falou, pá, já me deu um tapa. Aí eu fiquei assim, comecei a chorar, ela falou, não vou bater não, vou fazer melhor. Vou pegar o que você mais gosta e vou fazer o que você fez com as calças do seu avô. Foi a maior lição que eu tive na vida, né? Aí ela pôs tudo no quintal e botou fogo naquela pilha da revista Intervalo. Ai, não! Eu chorava e falava assim, pode queimar tudo. Eu lembro cada palavra que está escrita aí, eu lembro de cada foto que tem aí. Pode queimar tudo, pode, não tem problema. Que chorava, né? E você sabe que acho que isso ficou tão forte na minha cabeça que eu realmente acabei virando crítico de televisão, fofoqueiro e realmente sei a história da televisão brasileira Qual é a inteira. diferença entre o fofoqueiro e ser um crítico de televisão e de rádio? Eu na verdade, eu sou que nem o Jô Soares e você também, e o Chico Anísio, né? Vocês misturaram o que é comediante e o que é humorista, né? No meu caso, eu misturei o que é crítico e o que é fofoqueiro. Na verdade, fofoqueiro é um informante, né? Quer dizer, um repórter, que ele dá as notícias e reporta aquilo que está acontecendo no mundo. Mas a palavra é esquisita, nos bastidores. Mas eu sempre brinquei, o pessoal sempre falava assim, você não gosta que chame de fofoqueiro? Eu não é pejorativo. Aí eu falo assim, para mim não tem problema, porque isso aqui vem de meu trabalho. Sempre falei isso. E nunca me incomodou, entendeu? Porque era um título, né? E sempre continuei fazendo crítica de televisão paralelamente. Um dia, né, o Carlos Brickman fazia um programa de política na Rádio Gazeta com o Rodolfo Konder, falecido, que até foi meu professor e tal, na faculdade. E aí, um dia, acabou o programa, o Carlos Brickman liga em casa, porque eu fazia de casa, por telefone. Eu dava dicas de shows, essas coisas. Aí ele olhou e falou assim, ele ligou e falou assim, Leão, preciso de você. Ele me conhecia porque ele trabalhou com meu irmão no Jornal da Tarde e tal, já eram amigos de muitos anos. Ele sabia como eu gostava dessa área, né? Aí ele ligou e falou, eu preciso de você como crítico de televisão e como fofoqueiro. Você topa? Eu estou assumindo a Folha da Tarde de amanhã, eu e o Adilson Laranjeira. Aí eu falei, topo, mas não tem o Ferreira Neto? Aí ele falou assim, não, coluna do Ferreira Neto é coluna do Ferreira Neto. Mas ele era mais tóxico, né? Era uma coisa mais pesada. Assim. Aí ele falou, eu quero uma coluna de televisão e uma coluna e uma crítica diária. Topa fazer? Topa. Falei, mas não vai ter problema com o Ferreira Neto? Falei, esse é problema nosso. O seu é fazer o seu trabalho. Você faça, se for bom, a gente vai te aprovar. Ou não. Aí ele falou, manda uma crítica amanhã e manda uma coluna amanhã. Aí eu mandei.
No outro dia de manhã, 8 horas da manhã, me liga o Carlos Brito e me fala assim, garoto, você é um sucesso. Eu falei, como? Foi bem? Ele falou assim, olha, o Ferreira Neto veio pedir sua cabeça aqui pro Dr. Frias. Eu falei, isso é bom? Ele falou, isso é ótimo. É ótimo. Ah, que legal. Ele falou assim, não param de chegar fax aqui, elogiando a tua coluna e a tua crítica. Eu lembro que era uma novela da Ivani Ribeiro, estava acabando, chamada A Gata Comeu. Ah, eu lembro dessa novela. Lembra? Já tinha sido a Barba Azul na Tupi, com a Eva Vilma. Aliás, todos os papéis que a Eva Vilma fez, depois a Torlone fez. A Viagem também e tal, né? E tinha uma similaridade entre as duas. E aí eu já conhecia a novela e tal, então eu escrevi sobre o último capítulo e tal. E aí fiz a coluna do lado, aí só de notícias e tal. Aí, bom, fiquei 6 anos lá. E fui demitido do jeito mais maluco do mundo. Não me avisaram que eu estava demitido. Porque eu dei uma nota, o Boris Casoy fazia o jornal do SBT, lembra? Era SBT. Junto com o Laranjeira, ele é que dirigia, era diretor e tinha o Imediato, Luiz Fernando Imediato, lembra? E aí um dia a Alice Maria caiu lá na Globo. Foi. Aí uma semana depois caiu o Imediato no SBT. E aí eu dei uma notinha pequenininha, eu falei assim, o Boris Casoy chegou para o Silvio e disse, ou ele ou eu. E aí o Silvio, claro, escolheu o Boris, que é a imagem do TJ Brasil e tal, era TJ Brasil que chamava. Aí saiu essa nota, saiu no sábado à noite, assim, quer dizer, saiu no sábado. Aí eles não estavam na redação, tal. Quando chegou na segunda-feira, eles me demitiram, porque o Boris foi falar com o Dr. Frias, que ele jura até hoje que não, mas segundo o Adilson Laranjeira me falou, foi ele. Foi lá falar com o Dr. Frias e me demitiram, só que não me avisaram. Aí a Globo me liga, a assessoria da Globo fala assim, Leão, diz que não é mais para mandar material de divulgação para você, porque você foi mandado embora da Folha da Tarde. Eu falei, eu não estou sabendo. Aí deixa eu ligar lá. Aí liguei, eles confirmaram e falaram assim, passe aqui. Aí eu passei, aí o Laranjeiras, porque o Carlos Brickman estava fazendo a campanha do Maluf na época, então eu tinha se afastado do jornal. E aí o Laranjeiras me demitiu, e assim, eu mexendo nos papéis e falando assim, pois é, você viu, o Boris veio falar com o Dr. Frias, aí ele mandou cortar você, não sei o quê, e não olhava. Eu falei, dá para você olhar na minha cara para me demitir? Aí ele levantou a cabeça, assim, assustado, e aí ele falou, posso fazer nada. Aí eu falei, muito obrigado, virei as costas e saí. Foi a coisa mais maluca do mundo. Aí já puseram uma outra pessoa fazendo a coluna no meu lugar, tal, que depois um dia veio me pedir perdão também. Eu estava em Bauru fazendo um evento, esse rapaz que já até faleceu, veio e ficou de joelhos me pedindo desculpas. Olha, aquilo que eu fiz, eu fiquei no seu lugar e não sei o quê, porque eu fui obrigado. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Sérgio, né? Fica de boa, né? Já estou bem. Porque justamente nessa época o Silvio me chamou. Eu fazia o show de calouros e comecei a fazer o Aqui Agora. Então eu fiquei muito melhor do que estava na Folha da Tarde. Aqui então, Agora, amor, mudou. Eu lembro Aqui Agora. Lembra? Mudou, que era aquele cara que fazia assim. O Gil Gomes. Gil Gomes. Fazia assim. Aquele cara maravilhoso. Foi um dos colegas mais queridos que eu tive no meio. Era de uma educação, de uma gentileza.